tabu. Né? A gente fala mitos e tabus o tempo inteiro, ligado à sexualidade. É que eles acabam se confundindo, né? O mito vem em função, muitas vezes, de um tabu. Né? Então, por exemplo, nessa de controlar, de organizar uma sociedade, tinha que que se criar impedimentos. Então, o que é o tabu? O tabu, ele é, na verdade, uma coisa que a gente evita fazer por temor, né? Ou por desconhecimento. Então, muitas vezes, nesse caso da sexualidade, havia um temor de determinados comportamentos, né? E esses determinados comportamentos não poderiam se colocar, como, por exemplo, masturbação. Por que a masturbação era considerada, não podia ser feita, era considerada pecado, era algo que, sabe, que não era para ser feita pelas pessoas? Porque a religião, principalmente a religião católica, ela sempre admitiu a relação sexual como sendo apenas um meio de reprodução. Então, se você não quer se reproduzir, ou se você não vai se reproduzir naquele momento, não é para ter sexo. Então, se não é para ter sexo, então, como se fosse possível, né, a gente segurar os nossos... Quer dizer, é até possível a gente segurar, mas há muito duras penas. Então, para isso, eles tiveram que trabalhar de uma forma muito forte, no sentido de conter esse desejo sexual, de conter essa vontade sexual, uma vez que eles queriam que essa premissa dada pela igreja fosse cumprida. Então, dentro disso, valia qualquer tipo de manifestação ligada à sexualidade, principalmente a masturbação. Né? E mais, a masturbação, principalmente em relação ao homem, o homem ejacula. E ao ejacular, ele estava, segundo a visão da época, desperdiçando o sêmen. E o sêmen não era uma coisa a ser desperdiçada, porque para eles isso era considerado já vida. Então, nesse sentido, e por conta disso, que a masturbação foi tão crucificada, né? Foi tão crucificada, foi tão proibida, foi tão desqualificada, foi tão impedida, né? Ou seja, o tabu da masturbação foi tão forte que até hoje a gente carrega com a gente esse tabu da masturbação. Então, e mais, né? Como a gente muitas vezes não vai buscar o conhecimento para saber de onde veio isso, por que isso acontece, a gente acaba passando isso de pai para filho, né? de mãe para filha, e a gente vai deixando essas coisas irem levando sem a gente questionar, sem a gente ver. Hoje que a gente tem conhecimento, que a gente sabe o que é a masturbação, o que ela faz na nossa vida, qual é o seu propósito, né? Qual é o seu impacto, a gente hoje tem condições de entender que a masturbação é uma questão, né, fisiológica, ou seja, é possível sim a gente ter sexo sozinho, embora, né, um dos mitos mais comuns que a gente, um dos tabus, né, que a gente vê, e um dos mitos mais comuns é exatamente que sexo deve ser feito a dois. E aí a gente vai precisar questionar isso, né? Precisar questionar por quê. E por que a gente precisa questionar os tabus? Porque o tabu, ele traz o quê? Pré-julgamentos. Então, se eu considero que a masturbação é uma situação deplorável, que não é coisa, sabe, de uma pessoa boa, que não é coisa a ser feita por as pessoas que eu amo e que tá ali comigo, ou mesmo eu, porque aquilo me desqualifica. Ou seja, eu vou criar julgamentos em cima dessas pessoas baseados nesse entendimento que eu tenho da masturbação. A mesma coisa, sabe, vai com atitudes preconceituosas. Então eu vejo alguém e fico sabendo, eu soube, adolescente se masturba muito. Aquele menino deve ser um menino que se masturba demais. Eu quero distância. Nem vou pegar na mão dele, porque vai que a mão dele está suja de sêmen. Né? Então a gente vai criando essas atitudes discriminatórias, essas falas discriminatórias, né? Diante de situações. Por quê? Porque a gente continua alimentando aí um mito e um tabu que não faz mais sentido hoje para a nossa realidade. Né? E a gente acaba também estigmatizando pessoas, grupos. Então tudo isso
Por conta do quê? Por conta de um desconhecimento, por conta, né, de um tabu que a gente carrega e que muitas vezes ele acaba construindo esse entendimento, e com esse entendimento a gente julgando o comportamento e o jeito de ser de outras pessoas baseado em algo que a gente traz que é nosso. Não é o que acontece de fato com aquela pessoa, não é o que aquela pessoa é de fato, é aquilo que a gente imagina que seja, baseado nesses tabus. Daí por isso que a gente precisa quebrar esses tabus, a gente precisa questionar esses tabus, é preciso, né, adquirir conhecimento, conversar sobre esses temas que nos deixam angustiada, esses temas que nos deixam constrangidas, para que a gente possa, né, desarnar, como diz aqui no Nordeste, né, para que a gente possa voar, que a gente possa conversar com os nossos meninos e com as nossas meninas, né?